Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Café com Amor Autêntico. Quase rimou, quase. Uma próxima vez eu vou fazer uma rima. Mas seja bem-vindo a mais um Café com Amor Autêntico, o nosso 13º episódio, meus irmãos. 13º episódio. E hoje nós vamos falar de algo muito sério e muito importante. Meus irmãos, muitas pessoas, muita gente vive um namoro como se fosse apenas uma fase emocional. Uma fase bonita, uma fase intensa, mas como que se fosse um intervalo espiritual. Como que se fosse algo separado da fé. Por que digo isso? Pode falar assim, não, seja, mas eu vou para a missa com meu namorado, vivo isso, mas as nossas preocupações não são as preocupações espirituais. Às vezes as nossas preocupações, se for sincero mesmo, as nossas preocupações estão em sair, se divertir, e viajar, e fazer não sei o que, e comer, assistir um filme. Mas o namoro cristão, ele não é assim. Ele não pode ser assim. Ele não deve ser assim. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Eu preciso que você seja sincero com você mesmo. Não é nem comigo, é com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Seu namoro está te aproximando de Deus ou está te afastando dele? Esse relacionamento que você vive hoje, ou o relacionamento que você busca, as suas preocupações para o relacionamento, são preocupações que vai levar você no namoro a se aproximar de Deus ou vai te afastar dele? Essa é a pergunta sincera que nós temos que fazer. Nós desejamos tanto viver um namoro santo, um namoro cristão, nós precisamos ser isso, perguntar isso para nós. Porque para o cristão não existe fases neutras na vida, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o relacionamento ou nos ajuda a crescer na fé, ou aos poucos vai nos afastando daquilo que realmente importa, que é a presença de Deus. Meus irmãos, se esse episódio, nós vamos falar sobre algo muito importante que ninguém lembra, ou às vezes a gente passa desapercebido, que namorar também é um caminho de santidade. E se você quer saber como viver esse caminho de santidade no namoro, fica conosco, porque este episódio, este café é pra você. Roda a vinheta, editora, porque esse café vai falar sobre santidade no namoro de verdade. Bora lá então, gente! Namoro precisa ser entendido que não é um tempo neutro. Eu disse pra vocês, não é um tempo neutro. Não é um tempo que a gente, a par de toda a vida espiritual de um cristão. Não é um tempo neutro. Então, existe uma ideia muito comum no dia de hoje, que o namoro é apenas uma fase de emoção, onde eu vou ver minhas emoções, é uma etapa da vida afetiva, é um período de experimentação, né? Vou estar experimentando coisas novas, né? Mas, para quem quer viver em Deus e com Deus e na presença de Deus, não existe tempos mortos. Não existem tempos mortos. Cada fase da vida é um chamado à santidade, é um chamado a crescer na santidade, a viver a santidade. Então, o trabalho, as amizades, a família, tudo isso existe um chamado à santidade em tudo isso. Mas o namoro também, o namoro não é diferente. Então, meus irmãos, ou seja, no namoro não é uma pausa da vida espiritual, porque exigem outras coisas. Não é isso. E não pode ser assim para um cristão, principalmente para um católico, de jeito nenhum. Ele também faz parte da nossa caminhada com Deus. Faz parte do nosso processo de uma caminhada de santidade rumo ao céu. Por isso, meus irmãos, Deus precisa estar no centro do namoro. Muitos cristãos falam de Deus, mas Deus não está exatamente no centro da nossa vida, não está realmente no centro da nossa vida. Outras coisas, outras preocupações, muitas vezes tomam a centralidade na nossa vida. E no namoro não é diferente. Às vezes ele até aparece em algumas conversas, em algumas situações, em momentos pontuais, mas verdadeiramente não está no centro.
O namoro, o verdadeiro namoro cristão é diferente e precisa ser diferente. Nós precisamos ser testemunhas dessa diferença no modo de amar, no modo de se relacionar, no modo de namorar. Deus precisa estar presente a todos os instantes. Deus precisa estar presente nas decisões dos namorados. Deus precisa estar presente nas conversas dos namorados. Deus precisa estar nos planos de vida dos namorados. Deus precisa estar presente, meus irmãos, nos limites dos relacionamentos. Porque quando Cristo fica de fora, o amor, o namoro, ele perde o seu rumo. E aí qualquer caminho serve. Porque o rumo do namoro cristão precisa estar direcionado, precisa ser o rumo de Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo. Sem Cristo no centro, o namoro perde. O namoro cristão de verdade, ele perde seu rumo. Porque Cristo é o nosso caminho, Cristo é o nosso centro, Cristo é a nossa verdade. Mas quando Cristo está no centro, meus irmãos, o que acontece com o nosso relacionamento? Nós encontramos direção. Se o seu relacionamento está perdido, põe Cristo no centro que você vai ver como o seu namoro, o seu relacionamento, rapidinho encontra a direção. Então, Deus precisa estar no centro. E, meus irmãos, outra coisa muito importante desta fase, e importante para um relacionamento verdadeiramente cristão, nós precisamos observar os frutos desse relacionamento. Os frutos. Então existe um critério muito simples para avaliar um bom relacionamento, para ver se ele realmente está no caminho de Deus. Uma outra pergunta muito sincera: esse namoro está me aproximando de Deus? Se pergunte, o seu namoro hoje está te aproximando de Deus? Mente pra mim não, hein? Eu tô olhando, tô te vendo, eu tô vendo você. Não mente pra mim, porque Deus tá te vendo, hein? Deus tá te vendo. Tá te aproximando de Deus ou não tá? Eu já vivi relacionamentos que não me aproximam de Deus não, gente. Me afastam de Deus. Mas graças a Deus eu tô bem casado. E minha esposa é uma bênção. Ela me leva pra Deus, gente. Nas correções, naquilo que precisa ser direcionado, nas orações, ela me leva pra Deus. Me faz ser mais santo. Me faz ser mais santo. Minha esposa é uma maravilha, gente. Minha esposa, eu tenho sorte de ter casado com ela. Tenho sorte de ter casado com ela. Agora, se você que é uma pessoa que realmente deve para Deus, meus irmãos, você também precisa ser aquele que disponibiliza este aproximar-se de Deus. Não seja pedra de tropeço não, seja degrau de subida para o céu. Então, desde o começo desse relacionamento, eu rezo mais? Esse relacionamento está te levando você a rezar mais? Esse relacionamento está fazendo você aumentar a sua fé com essa outra pessoa? Esse relacionamento seu está te comprometendo mais com a igreja? Porque estão rumo ao matrimônio, pensando no casamento, está te levando mais para Deus? Porque, meus irmãos, o amor autêntico, ele eleva, ele não diminui a nossa relação com Deus, ele aprofunda. Estar com outra pessoa é viver esta graça, esse aprofundamento do amor, esse aprofundamento na relação com Deus. Porque o sacramento do matrimônio é um sacramento instituído por Deus. Então ele só é vivido verdadeiramente quando estamos em Deus. Então, meus irmãos, não separe Deus do seu amor, do seu namoro. O coração humano ele foi feito para amar, isso é verdade, é fato. Foi feito para amar e ser amado. Mas quando Deus fica de fora do namoro, fica de fora do relacionamento, o amor ele começa a se desordenar. Aí vira qualquer outra coisa, menos amor. Vira qualquer outra coisa, mas deixa de ser amor. Porque a essência do amor que é Deus não está no meio. Não está ali junto, vivendo junto, está separado. Aí o que acontece? As emoções começam a mandar. Aí as decisões ficam confusas. Mas quando Cristo está no centro da relação, no centro do namoro, algo muito bonito acontece. O amor amadurece. Se o seu namoro carece de maturidade, meu irmão, põe Cristo no centro. Porque é o único jeito do seu amor, do seu namoro amadurecer. E aos poucos vocês vão aprendendo algo muito profundo. Quando mais vocês amam a Deus, mais vocês se amam. Mais um ama o outro. Quanto mais o seu amor cresce por Deus, mais você ama aquele que está do seu lado. Olha só que coisa fantástica. Ame mais a Deus que você vai amar mais o seu namorado. E aí, meus irmãos, quando você casar,
este amor, ele vai se tornar muito mais fecundo e maduro, porque você vai continuar amando a Deus com toda a força do seu coração, mas esse transbordar deste amor de Deus reflete naquele que você se casou. Então você vai amar ainda mais essa pessoa, porque você ama muito mais a Deus. Olha só que coisa fantástica. E namorar, gente, precisa ter um olhar de eternidade. Namoro sem olhar de eternidade fica preso aqui na terra. O Senhor mesmo disse na sua palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Então, mire o céu no seu namoro. Meus irmãos, no fundo o namoro cristão é uma missão muito bela de eternidade. Ele não pode ser somente uma preparação para o casamento. É claro que nós vamos gastar forças para a preparação do casamento, mas ele também é uma preparação para algo ainda maior, que é a eternidade. Se você conduz o seu namoro com a mentalidade de céu, o seu matrimônio vai ter a mentalidade de céu, de eternidade, de santidade. Então, amar alguém é também ajudar o outro a ir para o céu. A ir para o céu. Então o seu namoro precisa ter este olhar, esse desejo de eternidade, de buscar as coisas do alto. Quando um relacionamento vive isso, tudo muda. E aí, meus irmãos, as escolhas ficam mais claras, os limites fazem sentido, os limites no namoro que tem que ter, a castidade se torna algo muito mais fecundo, muito mais belo. O amor ganha uma direção ainda muito mais profunda, porque você está mirando o céu, você está de olho no céu, você está de olho na santidade, na eternidade, meus irmãos. Digo isso porque namorar é um caminho de santidade. Namorar é um caminho de santidade. Meus irmãos, nós trouxemos tudo isso para dizer: namore neste caminho de santidade, nesse trajeto de santidade. E o critério é bem simples, meus irmãos. Esse relacionamento está ajudando você a amar ainda mais a Deus? Está te levando a amar ainda mais a Deus? Porque amar alguém nunca deveria nos afastar do amor de Deus. Muito pelo contrário, nos deve nos aproximar ainda mais deste Deus maravilhoso que é amor. Que é amor. Meus irmãos, se esse episódio que faz você mirar a santidade no seu namoro fez sentido para você, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e comenta: eu acredito no amor autêntico, porque nós acreditamos nesse amor autêntico que leva à santidade e nos leva rumo ao céu. Se esse episódio fez sentido para você, nos aguarde para o próximo episódio, porque a nossa caminhada continua. Forte abraço, até o próximo episódio do Café com Amor Autêntico.